Boa Valentina, mais noite, uma vez na Rádio Márcia, Livre. boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Aqui em Caraguatatuba está 25 graus, tá, Márcia? Então você está só com 8 na frente. Então aqui eu estou fresquinha. Você está perto da praia ainda, né? Aqui não Não, dá. geralmente o litoral é mais quente e hoje, alguns dias para cá tem sido ao contrário. Quer São Paulo saber? muito quente, aqui mais De manhã estava fresco. até ventando. Eu falei, bom, a hora que for entardecer, né? O pôr do sol vai estar ventando. Aí eu vim para fora, falei, vai ficar mais fresco. Aqui fora está mais quente que lá dentro. O planeta está fervendo. Eu acho que a gente vai morrer queimado dessa vez. Márcia, Não. diga lá qual é o assunto de hoje, porque, gente, eu vou falar uma coisa. A Márcia, até agora, não falou para mim do que nós vamos falar. Bom, Eu sei na que nós estamos verdade, aqui totalmente descontraídas, entendeu? E vamos tocar o barco. olha lá, o Vamos ver Diego o que falou vem. que em São Carlos está 31 graus, né? Agora a gente vai saber as regiões que está quente mesmo. Bom, gente, na verdade, assim, a gente vai falar eu falei para cá, acho que era um tema livre, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar. A gente estava falando sobre rede social, sobre a exposição que a gente tem na mídia, o que as pessoas, às vezes, quando ela vê você aqui, como está eu e a Kátia de Jaime aqui, o que elas imaginam, o que elas pensam, né? Tudo isso gera energia, né? Então, a gente tem um vasto tema, na verdade, e que as pessoas não prestam muita atenção. Eu acho que várias vezes as pessoas ainda ficaram bravas comigo, logo que a Admix, acho que tinha quase um ano, que eu falei, gente, olha, essa exposição de fotos sensuais nas redes sociais, ela é legal, ela é bonitinha, ela chama atenção, mas ela te põe num patamar de energia que você não sabe, que você pediu, mas que você não enxerga aquilo, né? Então a gente tem isso, e aí vamos falar também de tudo envolve a espiritualidade nesse sentido, sabe? Não é balela. A gente tá vivendo um momento de contenção, de que muitas pessoas estão ficando doentes, justamente porque a gente já tem essa energia densa do planeta, porque a gente não sabe cuidar daquilo que a Mãe Terra dá pra gente. Primeiro de tudo, já acontece isso. Então, e aí não importa a tua religião, não importa em quem, se você acredita no Buda, se você acredita em Deus, se você acredita nisso ou naquilo, porque Krishna, Jesus. o que na verdade a gente precisa é ter consciência positiva. O que é a consciência positiva? É aquilo que você vive dentro de você, primeiramente. Né? Você tem que se reconhecer como um ser humano bom, que claro que nós temos os nossos defeitos, sem sombra de dúvida, mas isso não faz de você um ser humano pior que os outros. Né? Então, é por isso que tem muita gente, por exemplo, doente, em depressão, né? Porque a gente está num momento de pandemia, que mudou as coisas, né? Que muita gente tem medo, que o medo também te leva a você fazer outras coisas, a você principalmente ficar doente, né? E é esse medo que a gente tem que enfrentar. E aí a dificuldade das pessoas hoje em dia é a guerra dela com ela mesma, né? Essa é a pior das guerras que tem, entendeu? E ela aí é o que a gente constante, pode né, fazer? Márcia? Aí é Ela é todo dia, constante, né? É todo dia. a quantidade de pensamentos que a gente produz desde o momento que a gente acorda até a hora que vai dormir, é assim, 70 mil pensamentos. Então, nós estamos combatendo 70 mil pensamentos diários. É uma média, né? Que foi estudado aí. Mas eu acho assim, a exposição das redes sociais, mas que a gente está falando, tem até o filme que a gente colocou aqui para comentar sobre ele, o Dilema das Redes. Ele não fala, eu acho que está vindo à tona um assunto muito assim, né? Tá todo mundo comentando. O Dilema das redes está no Netflix. Quem tiver acesso, assista, é importante. Mas eu não vi nada diferente daquilo que eu imaginava que fosse.
Você Não, viu alguma coisa, Márcia, que não. fosse Na diferente? verdade, na verdade Tudo está sendo é, direcionado para o consumismo. com certeza. Tudo, tudo. É o consumo, é o poder, é o dinheiro, a gente sabe tudo isso, é a sexualidade, é tudo, tudo, tudo. Tudo está envolvido, E, né? e aí você fala alguma coisa que a gente desconhecia daquilo que foi falado lá? Eu acho que não. Eu acho que depende muito de como a gente se posiciona mediante todas as coisas. Eu faço um comparativo até, Márcia, disso que a gente está falando da exposição nas redes sociais. Às vezes as pessoas acham que estão dentro de casa e elas vão acessar sites proibidos ou vão ver coisas que se estivesse no trabalho ela não entraria, tá? Mas em casa ela acha que ela está livre para fazer isso e ela está sendo vigiada, ela está sendo olhada, assim como a espiritualidade também nos olha. É muito parecido todo esse processo. A gente tem obsessores juntos, a gente tem essa coisa de instigar aquilo que tem dentro de nós, bom ou ruim. Também. Então, se a gente dá vazão para que isso amplie, vai ampliar. Eu vou entrar em sites proibidos, eu vou fazer compras, eu vou fazer tudo o que eu quiser, achando que nada nem ninguém está me vendo. Só que, na verdade, existe um olhar de alguém que está vendo tudo que nós estamos fazendo. Cada clique nosso, ele é observado. Isso não é segredo para ninguém, não é segredo para... Eu acho que quem achava que estava ileso a essas coisas, caiu numa cilada, porque não é assim. O que eu acho muito, muito ruim é a quantidade de acessos que a gente tem à nossa consciência, de assuntos diversos. Nós estamos queimando muito do nosso potencial, no sentido de atenção, aquilo que a gente tem que fazer. Eu mesma, Márcia, me pego durante o dia, é um WhatsApp que toca, é uma rede social que chama, e você quer dar atenção a tudo isso, mas você tem momentos que você não consegue fazer. Isso é Mesmo que verdade. no YouTube, você imagina, a quantidade que tem já me dá um trabalho danado, porque eu quero responder para todo mundo, Márcia, mas eu não consigo. Não Eu não dá. consigo parar um tempo, não dá tempo. Eu vejo todas as postagens, eu vejo as mensagens carinhosas e eu quero dar atenção e escrever muita coisa legal para algumas pessoas que me escrevem e eu deixo a desejar, eu sei que eu deixo. Porque se eu parar para fazer isso, eu não vou fazer outra coisa na minha vida. E a gente tem que ter o bom senso de falar, olha, eu sou grata de verdade a cada um que para o seu tempinho me manda uma mensagem legal, que está ajudando. Eu fico muito feliz e eu reconheço tudo isso. Só que a gente tem que ponderar, por exemplo, que nem tudo a gente consegue dar conta, a gente não é super-homem, super-mulher, e a exposição na rede social faz muito isso com a gente, sabe, Márcia? Você quer ajudar as Às pessoas, vezes, às esse vezes é você o quer dar sentido. atenção por educação e falar assim, não, poxa, a pessoa vê o meu trabalho, as coisas que eu faço, então o mínimo que eu posso fazer é responder para ela, né? É o que a E gente... isso, às vezes, a pessoa vê, Márcia, é só o lado bom, sabe? De estar aqui exposto, de estar falando de espiritualidade, que é um assunto que poucos falam, nem no meio social que a gente está, a gente fala desse jeito de espiritualidade. As pessoas não aceitam, não querem saber muita coisa do que eu falo aqui. Eu não falo nas rodas de amigos, porque esses amigos às vezes não entendem essa questão espiritual que eu faço e que eu participo. Às vezes faz de conta que não tem nada, não sou eu, entendeu? Então é engraçado, parece que são duas Kátias, o mundo real e o mundo virtual. E na verdade não a Kátia é uma só. Só que assim, gente, a gente quando escolhe esse caminho, sabe, Márcia? A pessoa olha aqui, essa exposição e tudo isso, é uma escolha nossa. De fato é uma escolha nossa, de estar aqui. Mas a gente perde muita coisa também por estar aqui, por estar exposto. A gente perde muita coisa, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo, porque a quantidade de acessos que a gente tem, isso a nível espiritual, tá? Por quê?
que eu quero falar com isso, Márcia? Às vezes, quando você ajuda uma pessoa, os bastidores espirituais, que não são mais trevosozinhos, eles atacam quem está auxiliando, sabe? Então, quando eu pego, vamos lá, a Márcia não está bem, a Márcia entra em contato com a Kátia e fala, Kátia, eu preciso da sua ajuda, não tô legal, tô assim, assim, assim. A Kátia vai, por ajudar a Márcia, ela vai sofrer um certo assédio. Não quero dizer com isso, mas que eu vou deixar de ajudar a Márcia, ou quem quer que seja, mas que a gente sofre um assédio violento espiritual, sofre. Se não é por nós, pela nossa exposição, através de nós, é por alguém que é próximo a gente e é para nos atingir. Pega alguém que está próximo, a gente desvirtua o caminho. Aí a gente está protegido, mas o outro não está. Quantas vezes, Márcia, eu falei assim, pode acontecer o que quiser, eu não vou parar de fazer o que eu faço. Eu não vou parar de trazer informação para as pessoas aqui. Eu sou um canal, de fato e de verdade, eu sou um canal da espiritualidade para auxiliar pessoas. Vai tirar coisas de mim? Vai. Vai acontecer coisas, vão acontecer coisas que estão além da minha vontade, da minha força, vão. Mas o meu caminho espiritual, ele está aqui, ele está traçado. E eu estou aqui exposta para isso. Lá no começo do canal, quando eu falei que se me atingisse, eu pararia com tudo, mas não me atingiu o físico. Me atingiu, sim, o emocional várias vezes. Mas é aquela coisa, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai aprendendo mais, né? Amadurecendo. Também, a gente vai amadurecendo, isso é verdade. Então, a gente sofre muito esse tipo de coisa, esse tipo de assédio, que não é visível aos olhos de ninguém. Se você falar, vão falar até, nossa, que absurdo que você está falando. Tipo, vão falar para você, você está ficando louca? Não é isso, porque a gente sabe com o que a gente está lidando. Eu posso não ver, mas eu sinto. Então, um pouquinho antes de estar aqui, sabe o que eu estava fazendo? Dançando. Dançando. Gente, é uma técnica que eu uso, que eu adoro. Se você quiser botar o pé no chão, colocar uma música alta e dançar, não tem coisa mais gostosa para você enraizar, você conectar com a terra, com sabe, a energia da dança é uma coisa muito legal. Então, eu estava aqui dançando, é muito gostoso. Experimenta fazer aí quando vocês estiverem meio em baixa, parece que vai embora, assim, a tristeza, a energia ruim, você dá aquela espirocada e dança. É muito bom. Muito bom. Você já fez isso, Márcia? Dançar? Já. Dançar para nada, para ninguém, só para você. Só para você mesmo. Façam isso, depois me conte se não é bom. Então, assim, olha, eu vi as redes sociais, na verdade, o que a gente está falando aqui é o que tem do documentário na Netflix, só que não realmente, o que a Kátia falou, não muda nada daquilo que a gente já sabia já há muito tempo, porque vamos falar assim, as redes sociais são meio de um sistema que é para chamar a atenção das pessoas, e é para ganhar dinheiro, e é para fazer propaganda, e é para fazer propaganda política, é para fazer um monte de coisa. Tudo está relacionado à rede social. Então, assim, as pessoas, de uma certa forma, têm se viciado. Tipo assim, há muito tempo atrás, quando eu estava em Campo Grande, eu vi um casal no restaurante, eu entrei no restaurante para almoçar, e eles estavam conversando pelo celular, mas eles estavam um na frente do outro. Tem coisas absurdas acontecendo, Márcia, e eu acho que isso precisa ser revisto. Aí eu falei, gente, mais ou menos como a televisão, quando chegou pra gente, foi uma reviravolta, assim, todo mundo falava que a televisão ia destruir as famílias, é a mesma coisa. Só que agora, toda essa questão de redes, ela está criando opiniões, ela está
havendo muita discórdia entre as pessoas, que as pessoas sentem que ela tem um poder, entendeu? A rede social te dá um certo poder. Eu estou aqui dentro da minha casa, escondidinha, eu posso falar o que eu quero, e aí não é bem isso, né? Até agora saiu uma lei que você tem que autorizar as pessoas a compartilhar seus dados. Então, tudo isso são adaptações às coisas que vão acontecendo no mundo, e quando cria-se uma coisa, a gente tem que encontrar formas para modificar, para adaptar. Para que existe a lei no mundo? Porque se o ser humano entendesse um pouquinho, ele não ia avançar o que ele não pode fazer. As leis são criadas porque os homens fazem o que eles querem e precisa ter a lei que impeça eles de seguir adiante. Agora, pensa para uma pessoa empata que sente tudo e todos. Como é que é? Precisa de lei? Não precisa. Ela sabe o que está acontecendo com o outro. Ela não avança porque ela não quer invadir a privacidade do outro. Agora, todo mundo tinha que ter um pouquinho disso, né? Todo mundo tinha que ser um pouquinho empático ou empata para poder melhorar o mundo, melhorar o que está perto dele e em volta dele. Então, o planeta seria um pouquinho melhor se tivéssemos políticos empáticos, né? Médicos. Por que não? Por que não? Saber o que o outro sente para poder medicar, poder tratar, poder curar. Tem uma série que tem um médico que ele é pediatra, que ele ama as crianças, ele ama o que ele faz. Então, ele fez uma cirurgia de uma garotinha de 7 anos, tá? Porque ela estava com problema do fígado. E aí a menina foi para UTI, aí ele conversou com ela e falou para ela, olha, você vai começar a beber água, a enfermeira vai te ajudar a beber água. E depois a gente vai comer um mingau, vai, né, e tal, explicando pra menina. Aí tá bom, aí ela fez tudo e tava melhor. Aí ele foi e perguntou pra ela assim, você ainda você tá sentindo dor? Ela falou, não. Mas aí depois tem uma parte que mostra que ele induziu ela ao coma, porque ele sabia que ela, sendo uma criança, ela não ia conseguir ficar parada. Então ele achou melhor deixá-la em coma 2 dias, até o corpo, como ela era nova, o corpo tem a sensibilidade mais rápida, né? Porque é criança, então a recuperação é muito mais rápida. E quando ela começou a ficar melhor, ele foi de noite lá para ver ela, e ele pegava ela no braço e ela abraçava ele, sabe? Assim, quando você sair daqui, o que você quer? Ela falou, quero chocolate. Aí ele brincava com ela, eu vou te dar um monte de chocolate. Eu vou te dar um monte de chocolate. E aí, depois, quando ele sai da UTI, ele fala assim que ele ama as crianças porque as crianças são verdadeiras, elas não vão mentir quando elas estão sentindo dor, elas vão ser aquilo que elas são, se elas gostam, e se elas não gostam, ela também fala. Então, aquilo fica uma lição para a gente que fala, poxa, não é só porque ele gosta de criança, é com tudo que você se lida na vida. Sabe? A gente tem que aprender a gostar de verdade das pessoas, não é só aleatoriamente, né? Porque, na verdade, quando você usa as redes sociais, você é amigo de todo mundo, né? Só que você não conhece essas pessoas, né? Aí você não conhece as pessoas de verdade. Então, assim, é muito complicado, porque não dá para responder todo mundo, não dá para falar com todo mundo. Às vezes eu recebo um monte de ligações no Facebook, um monte de ligações perdidas, porque as pessoas precisam entender que não é com todo mundo que eu vou falar. Não dá para fazer isso. E se conectar, né? Eu li um livro, Marta, eu li um livro que falava que no futuro a gente teria, esse livro chama Fax, Mensagens de um Futuro Próximo. É a história de uma pessoa que recebe um fax contando o que ia acontecer no futuro. É bem interessante, porque tem algumas coisas que ele lá atrás, quando a gente não tinha muito o que está acontecendo agora, ele fala. Que às vezes, isso que você está falando, às vezes a pessoa liga à meia-noite, a 1h da manhã, videochamada. Mas às vezes não é nem que ela chamou, às vezes ela bateu o dedo no botão do vídeo, não sabe, e faz a conexão. E se bobear, você está ali ao vivo. Já vi muita gente dentro de casa conectando ao vivo e não sabia que estava ao vivo. Então, a quantidade de exposição que está acontecendo é gigante, é gigante. As pessoas estão se conectando e às vezes tem as pessoas, aquelas que não querem
Mas você sabe nada. Elas... a própria tecnologia, por exemplo, celulares, porque tem gente que faz chamada de vídeo e a outra pessoa que está do outro lado não tem ideia que às vezes que é isso, entendeu? Você imagina, você está tomando banho e alguém te ligando de vídeo, né? Videoconferência, gente. Né? Vamos ter educação de perguntar antes assim, ó, posso te chamar pela câmera de vídeo? Ok, sim ou não? Né? Agora a pessoa tacar lá o dedo no vídeo e já querer fazer uma chamada, não rola, gente. Aí é meio constrangedor, né? Então, isso acontece com a gente, às vezes, e assim, o que tem acontecido, gente, isso aqui toca, às vezes, com chamadas de gente querendo vender coisas pra gente. É absurdo, é 8 horas da noite. Quem alguma vez comprou alguma coisa por alguma oferta que foi feita via celular, por que cada vez mais as pessoas fazem chamadas? Eu não sei. É para infernizar? Qual é o sentido disso? As duas coisas. Né? Porque você não compra nada via sistema de ligação de mecânica, né? Eu não sei, então, qual é o sentido? Quem faz um estudo desse? Não faço ideia. Mas a gente está cada vez mais invadido nessa rede que alguém falou que dava certo essa estratégia de marketing, né? Vamos ligar para a pessoa comprar alguma coisa. Então, nós estamos sendo bombardeados realmente, as redes estão falando disso. É um filme polêmico que eu acho que devia sim ser estudado. Eu acho que tudo tem que ter um horário, uma regra, um limite. Não pode ser aberto. As pessoas têm que ter os parâmetros. As leis estão aí para impedir que as pessoas avancem regras sociais. Para isso que elas existem. Então, a gente tem que tomar cuidado e não invadir essa privacidade do outro. Tem que pensar que é o seguinte, a gente, falando em redes sociais, essas coisas, a gente tem alguns países que existe um limite para você ver internet, tá? Como a China. A Coreia também não é igual à China. A China é mais... Outro dia eu estava vendo você ouvindo... Era japonês. A Márcia está estudando. Ela está querendo mudar para a China, gente. Eu vou falar. Ela está fazendo estudo escondido. O mundo é dos asiáticos. A gente se adapta a este mundo novo para falar com os caras, então não está ferrado. Então a gente é melhor... Eu entrei, a Márcia estava... Eu falei, não estou entendendo nada que está rolando lá nos bastidores da Márcia. Não, e na verdade eu comecei a aprender a falar coreano, né? Então... Você vai mudar para lá. Lá tem muito brasileiro. Eu sei. Só que eu fui fazer uma pesquisa que eu não sabia. O que tem de coreanos aqui no Brasil não é muito. Entendeu? É muito. Muita. Tem cara que saiu de lá. É o seguinte, você não tem... Porque lá na China você só pode ter de 1 a 2 filhos. Você não pode ter mais que isso, né? Então, o filho único não quer assumir a empresa do pai, ele abandona a China e vem para o Brasil. Porque aqui ele tem mais liberdade. Aí ele fala, não, eu vou estudar lá. Ou então vai para a Europa, para a França, para a Espanha, entendeu? Aí eu fiquei olhando e falei, gente, e tem um monte de gente fazendo isso, entendeu? E é bacana, é bacana você aprender Gente, olha só, eu sei que o mundo está em cima da China por causa da pandemia. Isso a gente está vendo aí. Só que isso não significa que a população da China ela tem a culpa e que as pessoas que vêm de lá para cá a gente vai maltratar por causa disso. Não é assim que funciona. É a ignorância do ser humano. Né? Então, eu vejo muita gente criando ódio de uma coisa desnecessária. Mas isso, Márcia, mais uma vez, são as redes sociais que estão fazendo isso. A gente tem que ponderar muito o que está acontecendo, e esse filme veio justamente para mostrar que é para a gente interpretar muito o outro, parar dessa guerra nas redes,
porque não vai levar nada, a gente não vai levar nada, gente. Olha, É perda de tempo. Tem um vídeo. Sabe o que eu queria? Eu queria que as pessoas botassem aí perguntas a respeito disso, que elas acham, se elas quiserem saber a nossa opinião. Manda ver. Manda depois a gente lê aí. Manda a pergunta. Você sabe que eu tava vendo, eu acho que foi no Facebook que eu vi, no Facebook e vi também no WhatsApp. O Celso Portiolli falou uma coisa bem interessante, gente, eu tô aqui pensando que um dia a gente vai embora, o dinheiro vai ficar, as dívidas vão ficar, aquela louça que você não lavou também vai ficar, você não vai levar absolutamente nada dessas coisas materiais. A única coisa que talvez a gente leve é o aprendizado e o amor que a gente tem pelas pessoas que a gente ama. Isso ninguém tira de você. Só que as coisas materiais e as brigas, essas brigas bobas que a gente tem na rede social, o tempo que você perde da sua vida. Não é só tempo, é um buraco negro de energia se esvaindo que não tem limite. Para quem percebe as energias, gente, e aí você pensa, né? O tempo que você perdeu brigando era o tempo que você podia fazer outra coisa e ficar se rindo, dançando na sua casa, prestando algo bom para alguém, entendeu? Então, a gente perde momentos da nossa vida desnecessariamente. É porque o tempo que você se conecta com o outro, você perde aquela energia. Você entra em discussão, que eu falo que são os embates energéticos, mas é um ralo que se abre na dimensão e você perde toda a energia. Alguém no mundo espiritual utiliza essa energia que é despendida por nós. Nós estamos falando aqui, não é só de mundo físico, nós estamos falando de mundo extrafísico. E o que se abre nessas discussões, então parece que o tempo todo nós estamos sendo levados aos embates energéticos. Mas às questões sexuais, às questões financeiras. Então, tudo que faz com que a gente perde energia, perca energia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Márcia, juro para vocês que estão aqui, não é balela, não. O que a Márcia falou da gente estar no mundo físico, mas que a gente sabe que pós essa vida tem outras, então a gente não está enraizado aqui. Se eu tenho dinheiro hoje, amanhã eu vou nascer sem, hoje eu sou feia, amanhã eu nasço bonita, eu nasço homem, eu nasço outro sexo, e tá tudo certo. Agora, isso faz parte do meu cotidiano e da minha vida, eu sei que a vida é assim, eu tenho plena certeza disso. Agora, quem não é espiritualista fica se matando e perdendo energia com coisas que não vão levar a nada. Nem o dinheiro, nem o trabalho. Tem gente que está a vida inteira num trabalho sendo infeliz, ela não consegue outra coisa, outra forma de energia. Eu recebo muitos e-mails, Márcia, muitos e-mails, de pessoas que querem mudar de vida, querem sair de onde elas estão e têm medo. Por medo, elas não se movimentam. E eu fico triste porque eu queria muito poder ajudar. Ruim, é muito ruim. Aquela história de eu sou um servidor público, eu vou ficar aqui na minha vida tranquilamente porque eu não quero mudar nada. Assim tá bom. Mas a vida é uma constante mudança. A vida está mudando o tempo todo. Amanhã eu posso acordar com algum tipo de problema, eu posso ganhar na loteria. Já pensou? Olha que delícia. Esse é um absurdo, porque eu não jogo. Mas eu estou falando, a vida pode mudar da água para o vinho. Por mais estável que a gente esteja hoje, amanhã pode virar de cabeça para baixo e você nem imagina por que isso está acontecendo. Então, a vida vai fazendo isso com a gente, ela vai levando a gente para que a gente entre no processo que a nossa alma precise para melhorar. Mas então, se meu relacionamento tá bom, a minha vida tá boa, eu não tô fazendo nada. Não, mas na verdade a gente não pode se acomodar sempre, porque senão a gente perde, a gente se acomoda demais, a gente perde a esperança de viver algo novo, sabe? A sensação que eu tenho. Sonho, né? O sonho. Falo isso porque eu fiquei 5 anos fora de São Paulo, fiquei em Mato Grosso,
E chegou um momento que eu estava muito infeliz naquele trabalho. Eu não estava aguentando mais. Aí eu falei assim, eu tenho duas escolhas para fazer. Ou eu continuo assim, ou eu vou embora. E vou morrer doente. Né? E aí, no dia que eu fui embora daquele lugar, o lugar não tem nada a ver com isso, sabe? Mas eu não estava boa para ficar naquele lugar mais. Uhum. Então, quando foi decidido que eu ia embora, eu falei, nossa, eu tô tirando um peso de mim. Mas, gente, Mas, Márcia, tudo isso, eu acho assim, Márcia, a gente pode planejar. A gente não precisa virar o jogo de uma hora para outra. A gente tem que criar estratégia, sim, para essa mudança acontecer. Se você não está feliz hoje, Márcia, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, comece a criar estratégias para você sair dessa situação. De que forma você pode fazer isso? Para e pensa. Se o relacionamento não está bom, busca alguma coisa. Não precisa traição para você mudar o relacionamento. Você pode mudar ele sendo sincero, sendo honesto. Olha, eu não quero mais, eu não tô legal, não era o que eu queria. O meu trabalho não tá bom, meu chefe é psicopata. Mas você sabe estratégias para sair dessa condição. A primeira coisa para a gente mudar nesse sentido é você olhar para si mesmo e falar assim, eu estou feliz nessa condição que eu estou agora? É realmente isso que eu quero viver nesse momento? Tá, eu posso ficar até um tempo X. Acabou esse tempo X, eu tenho que dar um jeito de sair disso. Precisa muita coragem para fazer isso, sabe, então, Márcia? Mas porque assim, a gente fica com medo, e eu vou dar, assim, exemplos bobos. Às vezes a gente não tem conhecimento do que quer fazer, mas se você começar a utilizar, vamos supor um programa novo que entre no meu sistema. Eu preciso trabalhar num sistema novo. Meu Deus, eu tenho medo porque eu não conheço o sistema. Eu preciso fazer. E eu estou falando isso eu estou com um site. Eu modifiquei o site, eu mudei todo o site. Meu Deus, eu entrei um dia lá e eu funhei todo o meu site. A moça fez tudo bonitinho, a Carol fez tudo bonitinho. Eu cheguei lá, primeira página, eu detonei com o site. Eu não sei fazer. E aí a gente só faz, gente, aprendendo. Só faz realizando. Enfiando a cara, conhecendo o sistema. Aí tinha um monte de link que eu já postei de matérias, né, do site. E eu, depois de várias vezes fazendo, eu consegui zerar hoje um monte de link que estava dando inacessível. E isso me incomoda muito. Então, mas para chegar nesse ponto, nossa, eu suei a camisa, gente. Eu falei, meu Deus, eu estou destruindo o site que ela criou com tanto amor para mim. O medo que a gente tem de fazer. Na primeira vez eu podia ter falado, eu não vou mais mexer nisso, pelo amor de Deus, vou destruir tudo que eu fiz lá e que a moça criou, né, tão bonitinho. Não, a gente tem que meter as caras mesmo e realizar. Para a gente estar aqui, para fazer, chegar com vídeo, né, Márcia? Tem todo um processo. A gente para tudo que está fazendo para estar aqui com vocês. É porque a gente quer também, porque a gente gosta de estar aqui, de falar bobagem, de falar coisa séria, falar de espiritualidade, que é o mais interessante aqui. Então, é a gente não ter medo do que vai fazer. Quantas e quantas vezes, Márcia, a gente pôr a cara aqui, a gente olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar de quê? As pessoas vão me criticar. E a gente põe, e tá aqui, vamos lá, vamos seguir a vida. E assim é com os processos todos da vida da gente. Eu tenho medo do que eu tenho medo. Eu preciso passar por essa situação para aprender. A partir do momento que você aprende, se torna fácil. Mas você precisa transpor aquela muralha que você criou de medo para passar por aquilo e falar, nossa, não era tudo isso que eu estava pensando. É muito mais fácil, é muito mais simples. Então, hoje eu encerrei um processo que era a retransmissão. Olha que legal, graças a Deus. O que parecia ser tão ruim para você mudar, era tão bom que depois que você se deu conta que era tão bom, se tornou mais fácil. Mas por quê? Porque a gente coloca barreiras por causa do medo.
Porque a gente está numa comodidade, no modo conforto, que para nós tá bom. Não, Márcia, ó, nessa subida de vídeos que eu estava fazendo, eu fui ver vídeos meus que estão lá assim, ó. Parece que eu estou nadando dentro d'água, de tão ruim que tá o vídeo. E eu deixei lá. Faz parte da minha caminhada, da minha jornada aqui no canal do YouTube, tá tudo certo. Eu não sabia fazer, eu não sei fazer ainda. Eu tô aqui dando as caras para bater. Adoro. Muito bom estar aqui. Mas isso é bom, eu acho que a descoberta do ser humano, e eu não estou falando em descoberta, quando você é criança, você vai descobrir que você tem um pé, que você tem a língua, a criança vai descobrir o que é areia, o que é o chão, o que é a grama. A gente não pode mudar isso. Mesmo depois da gente ter crescido, a gente ainda tem que procurar coisas que a gente ainda não sabe. Nossa, o tempo todo. Entendeu? Eu comprei um computador que eu não sabia mexer nele. Fiquei 8 meses sem entender o que eu estava fazendo. É um bom livro, um computador novo, um celular que você vai aprender a mexer. Então, tem muita coisa. São plataformas, são coisas diferentes. Isso faz a gente mexer com todos os neurônios. O código faz a sua cabeça ferver, né? Faz a sua cabeça ferver. Então, eu acho que a gente não pode perder isso, a curiosidade, sabe? Por exemplo, quando eu fui para Portugal, eu nunca tinha entrado no castelo. E eu fui entrar no castelo de Sintra. Aí, o cheiro do quarto... Eu ia sentir no castelo. Mas lá tinha um monte de coisa. Não adianta falar, eu não posso negar. Lá tinha mesmo. Tanto que de lá, eu até mandei uma foto pro Caio, que na hora que eu tiro da igreja que tem a Igreja dos Ossos em Portugal, aparece tipo um freio na frente da minha foto, sabe? Eu, quê? Como? Oi? Ele quis estar na frente. Ele saiu na frente mesmo. E é nítida a imagem dele. Então, o que acontece? Até o cheiro que você empata, se você for nesse lugar, você vai ver. Até o cheiro... Sabe assim? A olorização, né? O cheiro do mundo espiritual é chamado de olorização. Então, quando você sente essa cheiros bons e ruins, né, Márcia? A gente tem essa eu falo que eu não vejo, mas eu sinto cheiro, sinto a presença de forma energética mesmo, mas eu não vejo com os olhos, assim. Só se eu tiver em projeção astral, aí eu consigo ver. Mas, fora isso, é o sentir mesmo. E eu não acho o cheiro da cama, daquela condensa que eu entrei para ver o quarto, falei, gente do céu, é do século XVIII esse cheiro. E era do século XVIII. Então, por quê? Porque ela tá lá ainda. Nossa. Entendeu? Então, aí, tipo assim, eu não vi a hora já de sair, sabe? Eu queria ir pro pátio do negócio, porque a coisa estava... E eu estava sentindo que eu estava ficando pesada. Por quê? Porque provavelmente eu vi alguma coisa e senti a energia junto. Então, isso é muito ruim, né? É muito ruim, porque você sai de lá carregada, né? Aí, quando eu saí do castelo, que bom! É legal. A desassimilação que é importante fazer, né, Márcia? A gente fala, às vezes, essa desassimilação, a gente não consegue fazer ela completamente. Você pode até praticar as energias, fazer a parte de técnicas que a gente... Sei lá, eu não sei se você pratica, Márcia, mas eu no meu dia a dia, eu faço muita técnica da mobilização básica das energias. Por quê? Porque quando eu sinto que a energia está pegando, eu começo se eu não consigo movimentar a energia direto, eu mexo com as mãos, eu penso na energia e eu vou escaneando com a mão, levando a energia para baixo e trazendo a energia para cima. Então, quando eu puxo a energia para cima, eu respiro. Quando eu solto... Então, essa é uma técnica que me ajuda a fazer essa movimentação energética e, às vezes, eu sinto a energia respirar, como se ela fosse
Você já sentiu isso, Márcia? Como se ela estivesse respirando e fazendo isso aqui, além do seu corpo físico? Parece um coração. Tchum. Só que é energia do corpo todo. É a sensação Gente, que você tem. se vocês tiverem isso, coloca aí no chat para a gente saber, porque assim, é uma coisa que eu sinto muito forte isso, às vezes, quando a energia expande e volta, a gente tem um balonamento de energia e a energia volta. Parece que o nosso corpo está respirando além do nosso corpo físico. A respiração vai além. Ou seja, além do limite, energia, né? É a energia expandindo e voltando. Isso é legal para a gente praticar para desassimilar energias, viu, Márcia? Essa que você leva ela para cima e para baixo, como o Qigong, com a respiração junto, e a outra é essa respiração, que é a expansão e a dissolução de energia. Expansão é a energia respirando mesmo além do corpo. Pratiquem isso, vocês vão ver se conseguem sentir a energia. Eu sinto muito forte isso. Vale a pena testar. Isso é bom para desassimilar energias do castelo aí, Márcia. Mas isso foi lá em 2016, eu acho, foi. Depois eu fui nesse castelo, depois eu fui numa igreja, a igreja mais velha que tinha no centro de Lisboa. Aí o bicho pegou quando eu entrei naquela igreja. Porque tinha uns anjos tão pesados assim na entrada, sabe? Que ela é bem antiga, ela tem mais de 500 anos aquela igreja. Que eu não sei se eu sobrevivo a uma igreja dessa. Não, é simples. Eu comecei a ficar, sabe quando parece que tá baixando a sua energia demais? Uhum. Eu voltei, eu comecei a andar de costa, e o pessoal falou: o que está acontecendo? Eu preciso tomar um ar. E fui para fora, não aguentei ver a igreja. Uhum. Essa foi o primeiro lugar que eu realmente passei mal. E depois eu fui num lugar onde é uma muralha onde tinham as guerras entre Portugal e outros países. Que lá também eu senti um peso muito grande que eu queria sair correndo. Porque eu via. Eu já tive algumas experiências. Eu tive algumas coisas assim, sabe? Assim, mas nada agradáveis. Porque o resultado disso, para mim, foi desmaio mesmo. Então. Apagar. Uma foi viajando para a Colômbia, no avião, e eu comecei a passar muito mal, muito mal, muito mal. Eu desmaiei e fiquei 1 hora desmaiada no avião. Por quê? Por causa do estresse gerado pelas pessoas que estavam ali. A gente teve algumas turbulências e as pessoas começaram a ficar com pânico. Eu não tenho medo mesmo. Se tivesse caído, tchau, gente, cumpri a missão. Adeus. Até lá. Adeus, até lá vista, baby. Até lá, até la próxima reencarnação. Até lá próxima. Mas eu não tenho medo mesmo. Mas a forma como as pessoas ficaram me atingiu e eu desmaiei. E fiquei 1 hora nesse estado. Sabe que nessa igreja a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar, mas eu tava me segurando, sabe assim? Tava me segurando porque eu precisava ir para fora. E eu falei, eu não vou passar mal aqui, não vou, vocês não vão fazer isso comigo. E eu ficava com a mão assim fechada, sabe? Eu falei, não, eu vou sair. E saí correndo de lá. E não voltei lá dentro mais. Mas é importante a gente respeitar isso, sabe, Márcia? Você vê que às vezes você está entrando em algum lugar e aquele lugar não é benéfico para você, sair do ambiente é uma forma de se proteger. Eu não podia sair do avião, senão eu ia, não ia rolar. Então eu tive que ficar. Lá tem, como fala, não tem os poços Ipiranga da vida que para na estrada. Em Cancún também aconteceu um negócio comigo que foi, eu passei muito mal também, aquele negócio de colocar o escafandro. E você entrar na água com o escafandro. Bom, eu fui até a metade, eu pedi para subir, eu fazia assim pro homem, que eu não estava passando bem, o escafandro me fez muito mal, muito mal. Nunca mais eu entro num negócio daquele. E tive que sair. Botei os bofs para fora. A energia ali não estava legal.
a coisa não estava boa e eu fui para você falar para mim o que aconteceu, não sei, mas a energia não estava boa e fez aquele estrago comigo. E eu Olha, sinto, eu capto, não adianta. eu acho que a energia melhor que eu tive em Portugal foi quando eu fui para a praia, quando não tinha ninguém, que era já tarde. E lá, mesmo o calor, à tarde a sensação que você tem de muito frio, né? O vento que vem do Atlântico é muito forte. Você estava com o pé na água do mar, né, bem? Você queria passar mal ali. O mar, gente, o mar é benéfico, tá? A água e sal dos pés faz a gente ficar limpo. Os Mas chakras mais baixos, inferiores, eles limpam. Mas é aquela coisa, eu não gosto de ir na praia quando tem muita gente. Não sou Porque daí apta disso daí. você divide energia imanente. Aí não dá, eu não vou aguentar. Aí outro lugar que eu também me senti bem foi no aquário de Portugal. Porque aí eu pude ver lá os peixinhos procurando Nemo, sabe essas coisas engraçadas? Sim. As águas vivas, os tubarões, os golfinhos e etc e tal. Então, esses foram os dois lugares que eu realmente dava risada sozinho olhando, sabe? Via as arraias lá e tal. Então, esses foram dois lugares que eu me senti bem. Só que é aquela coisa, né? Por ser um país que viveu muito na guerra, entre guerra de poderes, de reis, rainha, duquesas e tudo mais, o centro de Lisboa, de Portugal, ele é muito pesado. Para você ter uma ideia, o centro mesmo, o centro velho, não tem português morando. Só tem gente de outros países, nigeriano, indiano, sabe, brasileiro. Não tem português de Portugal morando lá. Então, aí eu fiquei pensando, mas por que não tem? Porque as novas gerações, elas nunca se sentiram bem. Tanto que as novas gerações de Portugal, elas não ficam no país, elas vão para fora. Ou elas vão para a França, ou elas vão para a Espanha, ou elas vão para a Alemanha. E aí eu fiquei pensando, falei, mas você vê que inconscientemente as pessoas fazem, porque a energia te leva a fazer isso. Certas energias te levam a fazer isso. Olha, aqui não é o teu lugar, então você cai fora. Márcia, eu aprendi uma coisa, assim, tem uma pergunta do Jorge aí que acho que pode até encaixar nessa situação. Ó. Sensações relacionadas, Kátia, boa noite. Essas sensações estão relacionadas com tempo e espaço para os empatas? Pode ser, viu, Jorge? Se aconteceu algo lá no passado, a energia está vibrando ali. Teve uma situação, eu fui numa exposição do Ayrton Senna e tinha as coisas dele lá, né? E eu estava estudando muito sobre energia e eu coloquei as mãos na roupa do Ayrton Senna. Gente, a energia foi gigante, assim, que eu senti. Então, eu fiz testes com a roupa dele e com outros objetos, e na roupa sempre estava bem mais forte. Mas é legal vocês testarem isso, né, com as mãos. Começa fazendo o teste, pega uma planta, coloca a mão e tenta sentir energia. Às vezes a pessoa não sente nada porque ela está tão enfiada no mundo físico que ela não presta atenção a isso. Mas comecem a fazer técnicas de energia mesmo, vocês começam a sentir energia. Se vocês colocarem a mão aqui, ó, eu às vezes quando invoco bênçãos, eu coloco a mão aqui. As minhas mãos e a ponta dos dedos, elas começam a formigar e a pulsar muito forte. Então, esse simples movimento eu sinto energia. Então, imagina os ambientes que tiveram pessoas que sofreram, ou que tiveram grandes êxitos, que tiveram vitórias, onde lugares que houve guerra. Eu nunca tive a experiência de ir para um país de guerra. Mas, se a gente tiver uma prática, cada lugar que a gente chegar, a gente agradecer a oportunidade de estar ali e enraizar pelos pés, em gratidão àquela terra que nos acolhe, ajuda a gente a não ficar tão mal. Então, é uma dicasinha aí para quem
for viajar, quando chegar no ambiente, faça uma prece e enraize naquela terra, gratidão por estar naquele local para conhecer. De alguma forma você é protegido quando você faz isso. É como você se conectasse com a terra que você está naquele momento e você aí tem uma permissão para caminhar por lá. É uma dicasinha boa para quem quiser viajar. É igual entrar na praia, na água, né? Sempre quando eu vou entrar, eu já falo. Ai, gratidão, deixa eu entrar nessa água. Assim, eu já chego agradecendo. Não, quiser, hoje o vídeo está cheio de dicas, hein? De coisas que a gente aprende. Se vocês puderem fazer meditação e colocar os pés numa bacia de água com sal, ajuda bastante. Que a conexão, quando você medita, você recebe a luz divina, a energia divina, e para que ela passe por todos os chakras, a água com sal auxilia para que você não fique com bloqueios energéticos. Então, é uma boa dica para quem puder fazer, meditar com os pés dentro da água com sal, bacia de água com sal. Ou no mar, né? Te mede. Te mede. Tem mais alguém fazendo pergunta aí, gente? O que a gente precisa prestar atenção nas redes sociais é que modo você está se expondo, sabe? Porque eu vi um documentário nos Estados Unidos de uma moça que ela casou a primeira vez e não deu certo, o marido batia nela e tal, se separou, beleza. Depois ela conseguiu um outro cara e teve 2 filhas, né? Só que tudo que ela fazia na vida dela, ela estava colocando nas redes sociais. Só que ela trabalhava, às vezes, e ficava 1 mês fora, 1 mês e 1 semana, tal. Às vezes ela levava as filhas, às vezes ela deixava as filhas. E essa pessoa não se dava bem com a sogra. E aí o que aconteceu? Quando a sogra não gosta de você, quando o filho vai para casa da mãe, a intenção da mãe é sempre falar mal. Essa pessoa não serve para você, e lá, sabe? Essa coisa que as mães têm muito, né? E o engraçado que a gente estava vendo esse documentário, e antes desse documentário, de eu assistir na casa do meu filho, eu estava falando com a minha nora, e eu estava falando justamente para ela o seguinte: olha, vocês têm a vida de vocês, chegou o momento de que vocês vão passar pelas experiências que vocês têm que passar devido à escolha de vocês. Eu não estou aqui para me intrometer na vida de vocês. O máximo que eu posso fazer para você e pelo João é dar um conselho e falar: olha, para mim isso não está certo, mas se vocês querem fazer, façam. Eu não posso ir lá querer impor uma situação que não é eu que estou vivendo, né? E nesse documentário, eu ouvi barulho aí, eu ouvi barulho aqui, hein, agora. Tá, só um detalhe, tá, gente? Se vocês puderem depois voltar ao vídeo, deu um estouro aqui, deu um estouro na Márcia na sequência. Deu, eu vi. Não tem nada aqui que eu tô sozinha, tá? As coisas que acontecem aqui dos bastidores, fica aí quietinho. A Kátia no trabalho. Né? Fica quieto no seu canto aí. Então, o que acontece? Essa exposição é muito ruim, porque as pessoas que não gostam de você, elas vão saber exatamente o que você faz na sua vida, o que você deixou de fazer, sabe? E não é brincadeira, as redes sociais são muito chatas. Sabe que há 2 semanas atrás eu pensei, sinceramente, em deletar o meu Facebook. Porque as pessoas... mas é assim, Márcia, eu vou pegar pesado agora. Existem os 2 lados em tudo que a gente faz. Sim. Sabe, a direção que a gente dá, eu entro no Facebook, às vezes, gente, de verdade, eu não vejo nem coisas que a minha família posta, que amigos postam, porque eu entro com uma finalidade, eu entro por causa dos empatas e por causa, sabe, do que eu vou fazer na rede social, direcionar o que eu preciso e saio. Eu não fico vendo compra, eu não fico vendo nada que... se eu vou fazer alguma coisa, é direto. Então, Márcia, essas coisas, eu não entro em embates energéticos de jeito nenhum. Quer me colocar em cilada e começar uma guerrinha em rede social, eu tô fora.
Nem alguém que venha me agredir no canal, eu dou passagem para isso. Por quê? Porque se eu entrar, eu vou perder energia, eu já sei disso. Então, eu jamais vou deletar o Facebook, porque ele não me incomoda. Eu posso ficar ausente por um período, que às vezes a exposição nas redes sociais faz a gente ficar desgastado mesmo. Mas eu recebo muito mais energia positiva do que negativa, pelo trabalho que eu faço, Márcia. Então, eu não penso em deletar porque eu não entro em embate energético de forma alguma. Se tem alguma questão, eu vou falar com a pessoa no reservado, vou pedir para quitar aquilo e acabou. Mas não dou vazão para aquilo, não. Mas eu chego, às vezes chegam energias pesadas e às vezes chegam energias de gratidão muito fortes para mim. Então, quando você faz um trabalho espiritual e você se dedica com amor, com carinho, o que acontece? Muita gente é grata a você. E você também, a gente estava falando no processo de obsessores, né? Mas a gente tem um amparo muito grande, Márcia, também, sabe? Eu acho que a gente tem que ressaltar isso, porque as pessoas vão falar assim, mas então eu não devo ajudar ninguém. Não, deve sim, deve fazer, porque é a única forma da gente sair daqui. Com certeza. Mais leve, ajudando o outro. Não tem outro caminho, sair da reencarnação. Você não vai sozinho, você vai evoluir através das pessoas, ajudando outras pessoas. Então, não tem outro caminho. Agora, vamos sair mais leve, vamos fazer pelo outro. Vai ter um preço, vai ter um pedágio? Vai, mas tá tudo certo. Paga o pedágio e segue adiante. É o jeito que é bem eu acho que é por aí. Não tem outro jeito. Eu acho assim, da outro vídeo que a gente fez, a gente falou assim, às vezes a gente cansa muito de ser bonzinho, né? E na verdade a questão não é nem de você cansar. A questão é de você ter essa bondade dentro de você, não é nem no automático, é do natural que você tem. Então, é isso daí que muitas vezes o ser humano está perdendo, a natureza da bondade dentro dele, sabe? E essa natureza... né? Eu fiz um post agora há pouco tempo que é o esgotamento emocional mesmo, a pessoa fica esgotada. E aí dá uma pausa. Quando isso acontecer, dá uma pausa no silêncio. Fica quietinho um pouquinho para recarregar as energias e aí você retoma na forma como puder, né? Do jeito que puder. Mas vale a pena a gente fazer o bem, eu acho que vale a pena a gente auxiliar pessoas, a quantidade de amparo que chega para a gente. As coisas vêm na mesma proporção, sabe, Márcia? Quando você está dedicando o que você faz para o bem, a quantidade de amparadores que aparece para praticar mais e mais e mais é muito grande. Então, você tem esse amparo, você tem essa coisa favorável que te auxilia a ajudar o outro. Você não está sozinha na tarefa, não, na missão. Você está junto, você tem os seus protetores, amparadores. Agora, quando você está por uma questão financeira, se você está por uma questão de aparecer, que é do ego, aí também eles sentem, sabe, deixa a pessoa a própria sorte. Então, e aí o bicho pega, né? Aí eu vi uma pessoa dizer assim, ó, mesmo que você não queira fazer uma escolha, ainda é uma escolha que você já fez, não querer fazer. A gente tem que fazer uma reflexão, sabe? E ver de verdade por que a gente usa essas redes sociais, qual é o benefício e por que a gente entra, né, neles. Qual o benefício que a gente tem de cada um deles. E isso a gente pode falar do Twitter, a gente pode falar do Instagram, a gente pode falar do Facebook, a gente tem a plataforma do YouTube, que é uma plataforma devasta de várias informações, de todos os tipos que você possa imaginar. Né? As pessoas vão criar clãs, né? Mas é isso que acontece. A pessoa vai para o local que ela tem afinidade. Então, onde ela tem afinidade é onde ela vai abrir as questões dela, sejam de consumismo, sejam de sexo, sejam de cachorros, né? Cada um tem um propósito e ele vai entrar nas coisas que ele tem afinidade. Enfim.
E aí, a Vai gente ser tem esse universo paralelo aí que nos instiga a fazer certas coisas que a gente às vezes não sabe nem dominar isso, porque você acha que é você e você está sendo instigado as por esse pessoas. universo paralelo e nem imaginam que estão sendo, vamos dizer, um, um arquétipo, né, de alguém que queira te levar aquilo, mas ela só te leva se você permitir. Então, a gente vai porque quer. No fundo é isso. E A aí vem gente aquela coisa, mesmo que você não queira escolher, você faz uma escolha. E mesmo você não a querendo gente fazer dá as coisas, você razão, fez, né? né? Então, Para as nossas ações, elas têm um fundo por trás. Tem a indução? Tem, mas tem a nossa ação. E aí a gente erra junto. na verdade, muitas vezes a gente erra para aprender, né? Então a gente só não pode errar mais que uma vez, porque a gente já fala que as pessoas falam assim, a Márcia tem uma coisa de observar muito as pessoas. E isso é verdade. Mas sabe por quê? Porque tem coisas que a gente sente, que é empata, que as pessoas que estão do outro lado não sentem. Deixa eu ver, a Flávia tem uma pergunta aqui, eu acho, deixa eu ver. Por que o mundo tem milhões de oportunidades? Será que escolhemos também vir a este mundo e no Brasil? Provavelmente, Flávia. Sabe o que acontece? O Brasil é um mundo, é um país místico, né? A energia daqui é uma energia diferente. Se você sair do Brasil, você vai ver a quantidade de pessoas que são mais frias, né? A gente fala que são frios. A gente tem um mundo mais espiritual aqui próximo de nós. A gente tem, em cada cidade, tem um local que tem casas espirituais de todos os tipos, para todos os gostos, e fora daqui do Brasil, não é assim, não é assim. Então a gente tem um monte de coisa bacana. Tem lugar que eles não permitem falar sobre espiritualidade, eles não gostam que fale para eles. Portugal tem uma região que eles não gostam de pessoas que falam sobre isso. Então, e eu acho que o Brasil é um lugar que a gente veio para ter muita coisa de evolução mesmo espiritual. Eu gosto de estar aqui, não gostaria de estar em outro lugar, não. Aí as pessoas, eu não escolhi vir para cá. Aí eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente. Não, e tem um programa, né? Tem um programa reencarnatório, você é inserido nele. E às vezes é meio compulsório, sim. Às vezes não é a gente que escolhe, não. Algumas vezes somos nós, mas outras, eles são compulsórios. Você vai e pronto. Porque é ali que você vai aprender. Os pais que você tem, são eles que você precisava ter para ter condições de exercer aquilo que você precisa exercer como ser humano ali naquela trajetória de vida sua na Terra. Então, local, pais, tudo isso eu acredito que seja programado. Os senhores do karma programam isso pra gente. Deixa eu ver o que o João falou aqui, vamos ver. O espiritual, o astral você vai por canalização, a dimensional é ao vivo e a cores lá você tem a verdade, lá você se machuca. Não deixa de ser, João. Mas eu acho que é isso, gente. Na verdade, a espiritualidade está muito próxima de todas as pessoas. Só que muitas vão sentir, outras não vão. Por uma simples razão. Porque ela está ligada mais na matéria. E quando você está ligado muito à matéria, existe um bloqueio. Então, nada desse tipo, nada que venha da espiritualidade, você vai sentir de verdade. Né? Aí é que está o grande problema. Você não vai sentir. Porque você está muito materialista. O material é muito mais importante para você do que o seu lado espiritual. Ou seja, de você fazer uma oração, sabe? Esse tipo de coisa que parece que é bobagem, mas que na realidade te ajuda a crescer espiritualmente. Isso é fato. E aí eu não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de oração para que você... Então, é aquela coisa... o respeito mútuo que você tem por você, tá? Por este mundo que você fabrica. Então, quando você é muito materialista, você não espere que você vai enxergar o mundo espiritual ali do teu lado, porque isso não vai acontecer. Porque a tua mente e o teu coração estão na matéria. E é aquela coisa, quando a mente e o coração estão brigando,
sinal que tem alguma coisa errada. Então, às vezes é preferível ouvir o coração do que às vezes ouvir a razão. E isso existe para que você entenda o que é você de verdade. E aí eu estou falando isso no sentido espiritual. Porque, de vez em quando, aquelas pessoas que são muito materialistas, o que está acontecendo agora? A confusão mental. Por quê? Porque chegou o momento de você escolher algo que o universo precisa que você faça, você não entendeu ainda, e aí é o lado espiritual que está mexendo mesmo. E isso está sendo forte agora, tá? Então, vai ter momentos que a gente vai estar super para cima, e vai ter momentos que a gente vai estar lá embaixo, que é para que eles estão tentando com que a gente tenha um equilíbrio, que a gente entenda o lado ruim e o lado bom, que na verdade até o lado ruim ainda é bom para você. Isso tudo vem do Nós vamos falar um assunto desse na próxima. Às vezes a gente tem nas mãos uma quantidade de coisas que a gente fica buscando o trabalho, o relacionamento, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer fazer faculdade, e na verdade tudo isso são distrações para você entrar em contato com a sua parte espiritual. Às vezes isso vai acontecer depois dos 40 anos, que você começa a sentir muito mais forte essa chamada do espírito. É como se você tivesse, olha, você já está um pouquinho mais da metade do caminho andado, você precisa acordar para dar sequência no seu trabalho, naquilo que você veio fazer aqui na Terra. E não é o espiritual só, é todo o seu projeto reencarnatório, para que você não fale. Você precisa sair com alguns pontinhos melhorados de quando você entrou. Então, no início, quando você chega na Terra, no planeta Terra, você tem que passar pela parte de bebê, depois da infância, é tudo cansativo, né? Aí depois vem a aborrecência, até você chegar casamento, realização pessoal e tudo isso, mais ou menos 40 anos. Dos 40 anos para frente, você entra no processo de espiritualidade. É engraçado que a gente pode falar uma outra vez, não agora. Existe como é que eu posso falar? Existe a responsabilidade e existe que a gente pode falar de amor, mas não é bem essa palavra, mas eu vou lembrar uma hora. Existe essa coisa de escolha em alguns momentos da nossa vida, que vai fazer você refletir que muitas vezes você escolhe a razão da responsabilidade, não a emoção. Mas essa razão da responsabilidade, ela não te traz a felicidade. Não. Entende? Então, é exatamente isso que a gente está passando nesse momento, que acontece lá atrás na nossa vida há um bom tempo que a gente não percebeu. Mas aí quando você olha para trás e fala, nossa, aconteceu tudo como tinha que acontecer. Mas é bom quando a gente olha para trás, porque a gente lembra das coisas que a gente já passou, porque a gente já teve muito medo lá atrás. Então a gente não pode ter medo de mudar agora aqui na frente. Não. Entendeu? Então, são reflexões que a gente deve fazer para que a gente consiga uma vida mais plena. Plena, a gente mais querer plena. Viver, entendeu? A Dercy Gonçalves falava isso. Ela falava o seguinte, ela sempre gostou de falar muito palavrão, mas o palavrão não era que ela xingava as pessoas, era de um outro modo que ela pensava. O sentido da palavra era outra coisa. Quando a gente começa a ficar mais velho, é o momento da gente viver a vida plenamente. É a chance que você tem de entender que lá atrás, aquelas coisas que você errou, nesse momento você vai, nesse amadurecimento que a gente está vivendo agora, é onde você vai ser mais feliz, porque você já aprendeu lá atrás. Entendeu? Então, tudo isso te leva a entender que você é capaz de fazer muita coisa, só que você não acredita em você mesmo. É só isso. Gente, é isso. Sônia Regina, um beijo para você. Da próxima vez a gente se reúne com o Clube da Luluzinha às 3 aqui. Linda noite para vocês. A gente termina por aqui mais uma live. Grande beijo, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau. Bora! Tchau.